Sejam bem-vindos ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre a principal revelação do seu time nos anos 90. Lembrando que eu considerei apenas os jogadores que fizeram a transição da base para o profissional na mesma equipe. Antes de começar, eu peço que você deixe o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo e do canal. Eu também peço para que você inscreva-se e ative as notificações para receber os meus próximos vídeos de futebol. Em 97, o América Mineiro lançou ao time principal o volante Gilberto Silva. Durante 4 temporadas na equipe, ele venceu uma Série B e uma Copa Sul Minas. O jogador teve muito sucesso no Arsenal e no Atlético Mineiro. De quebra, Gilberto também teve uma carreira vitoriosa na seleção, onde disputou 3 Copas do Mundo. O Meia Souza foi a principal revelação do América de Natal nos anos 90. Ao longo de sua carreira, ele defendeu o clube potiguar em diversas oportunidades, sendo bicampeão estadual e ajudando a equipe no acesso para a Série A de 2007. A grande revelação do Atlético Paranaense foi sem dúvidas Kleberson. Tricampeão estadual com o Furacão, o jogador também se destacou no título brasileiro de 2001, atuando em diversas posições. Por essas atuações, ele garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2002, onde acabou se tornando titular e decisivo ao longo da competição. No Atlético Mineiro, o destaque foi o meia Mancini. Apesar de boa parte da carreira do jogador ter sido na Roma da Itália, ele também defendeu a Internazionale e o Milan por pouco tempo. Com 31 anos, Mancini retornou ao Atlético e conquistou seu 3º título estadual em 2012. O meia Marquinhos foi a grande revelação do Avaí. Considerado por muitos o maior ídolo da história da equipe, ele também encerrou a carreira no Leão. Foram mais de 400 partidas disputadas com o clube. O Bahia revelou Marcelo Ramos, um dos principais atacantes do futebol brasileiro nos anos 90. Além de brilhar no tricolor, ele também teve uma excelente passagem pelo Cruzeiro. Lembrando que Marcelo é o 6º maior artilheiro da história do Bahia, com 128 gols marcados. Campeão brasileiro em 95, o meia Beto é o destaque no Botafogo. Com apenas 20 anos, ele foi titular da principal conquista da história do clube. Após uma passagem discreta no futebol italiano, Beto atuou por Flamengo, Vasco, Grêmio, Fluminense e São Paulo. Em 99, o Botafogo de Ribeirão Preto lançou ao time principal o lateral direito Cicinho, jogador que teve uma carreira acima da média. Campeão da Libertadores e do Mundo com o São Paulo, Cicinho se transferiu para o Real Madrid em 2006, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo da Alemanha. No início dos anos 90, o Bragantino foi uma das sensações do futebol brasileiro. A principal revelação da equipe foi o meia Kelly, que após se destacar no clube paulista foi vendido ao futebol espanhol. Aqui no Brasil, Kelly defendeu o Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Flamengo. O atacante Washington foi a grande revelação do Caxias. Além das boas passagens por Fluminense e São Paulo, o atacante ficou marcado pelo recorde de gols no Brasileirão de 2004, com o Atlético Paranaense. Foram 34 gols em 38 partidas na edição daquele ano. No final dos anos 90, o Ceará revelou o meia Pinga. A trajetória do jogador aconteceu especialmente no futebol italiano, onde ele defendeu o Torino por 5 temporadas. Apesar de ter atuado em pouquíssimas partidas pelo Corinthians, o meia Deco foi sem dúvidas a principal revelação do clube. A trajetória do jogador na Europa foi brilhante, sendo campeão europeu com o Barcelona e com o Porto. Além disso, Deco também defendeu a seleção portuguesa em 2 Copas do Mundo. Uma das grandes revelações dos anos 90 foi Alex do Coritiba. O meia também foi ídolo de Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe. Alex retornou ao Coxa aos 35 anos e antes de se aposentar foi campeão paranaense de 2013.
No início da década de 90, o Criciúma conquistou a Copa do Brasil, seu principal título na história. Quem já fazia parte do elenco do Tigre era Silvio Criciúma. Ao longo da carreira, o defensor atuou em mais de 250 partidas pela equipe. Em 93, o Cruzeiro contratou Ronaldo, destaque da base do São Cristóvão. Após permanecer por apenas 2 meses na base da Raposa, o atacante fez sua estreia como profissional com 16 anos. Antes de se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol, Ronaldo teve uma média excelente pelo Cruzeiro, marcando 44 gols em 47 partidas. A principal revelação do CSA foi o meia Adriano Gabiru. Foram poucos os jogos pelo clube de Alagoas e aos 20 anos de idade, o jogador já havia se transferido para o Atlético Paranaense. Gabiru sempre será lembrado pelo gol que marcou diante do Barcelona, que garantiu o título mundial ao Internacional em 2006. O goleiro Edson Bastos é o destaque no Figueirense. Ele defendeu a equipe por 7 temporadas, entre 98 a 2005, e venceu o Campeonato Catarinense em 3 oportunidades. Outro goleiro dessa lista é Júlio César do Flamengo. Revelado em 96, o jogador conquistou 7 títulos com o rubro-negro. Júlio foi também ídolo da Internazionale, onde foi campeão europeu em 2010. Além disso, ele defendeu a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo. A principal revelação do Fluminense foi o meia Roger Flores. O jogador teve um início de carreira num momento difícil do clube, mas foi um dos principais nomes do título da Série C de 99. Depois disso, Roger também conquistou o Campeonato Carioca de 2002 e teve boas passagens por Corinthians, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. A grande revelação do Fortaleza foi sem dúvidas o atacante Clodoaldo. Terceiro maior artilheiro da história do clube, Clodoaldo é um dos principais jogadores do futebol cearense. Além do tricolor, ele também defendeu o rival Ceará em 2 oportunidades. O lateral direito Ceará foi a melhor revelação do Gama nos anos 90. O jogador teve boas passagens por Coritiba, Cruzeiro e Paris Saint-Germain, mas foi no Internacional onde conquistou seus principais títulos na carreira, a Libertadores e o Mundial em 2006. Outro destaque nos títulos da Libertadores e do Mundo com o Inter foi o atacante Fernandão, mas antes de brilhar pelo Colorado, o jogador fez história no Goiás, clube que o revelou para o futebol. Ao todo, foram 8 títulos conquistados com a equipe. A melhor revelação do Grêmio foi um dos melhores jogadores da história do futebol. Ronaldinho fez sua estreia pelo tricolor em 98 e por lá conquistou os títulos do Campeonato Gaúcho e da Copa Sul. Pentacampeão com a seleção em 2002, ele viveu seu auge no Barcelona, onde foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo. O atacante Amoroso foi o principal nome do Guarani. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 94, o jogador também teve muito sucesso no futebol europeu. Foi artilheiro do campeonato italiano com a Udinese e do campeonato alemão com o Borussia Dortmund. Além disso, Amoroso também foi campeão da Libertadores e do Mundo com o São Paulo em 2005. Pelo Internacional, o destaque foi o atacante Christian. Seu principal momento no Colorado foi em 96, quando foi campeão gaúcho e marcou 23 gols no Campeonato Brasileiro. Em 2007, ele retornou ao Inter e conquistou o título da Recopa Sul-Americana. A principal revelação do ituano foi o meia Juninho Paulista. Com apenas 20 anos, o jogador se transferiu para o São Paulo, onde foi campeão da Libertadores e do Mundo em 93. Ele também fez parte do pentacampeonato mundial com a seleção em 2002. Em 2010, Juninho retornou ao Ituano, onde encerrou sua carreira após o término do Campeonato Paulista. O goleiro Diego foi a principal revelação do Juventude na década de 90. Após realizar 3 boas temporadas na equipe, ele se transferiu para o Atlético Paranaense, onde foi vice-campeão brasileiro e vice da Libertadores.
No Londrina, o principal nome foi o atacante Elber. Logo no início da carreira, o jogador foi contratado pelo Milan, mas foi anos mais tarde no Bayern de Munique onde ele mais se destacou. Elber conquistou 13 títulos no clube bávaro, dentre eles 4 Bundesligas e uma Liga dos Campeões. A grande revelação do Palmeiras foi também um dos maiores ídolos da história do clube. O goleiro Marcos atuou por mais de 500 partidas com a camisa do clube alviverde entre os anos de 92 a 2011. Multicampeão com a equipe, o goleiro também seria protagonista do pentacampeonato mundial de 2002 com a seleção brasileira. Outro jogador que fez parte do título da Copa do Mundo de 2002 foi Ricardinho. Revelado pelo Paraná, o meia foi destaque da equipe em 3 conquistas do campeonato estadual. Aqui no Brasil, Ricardinho também brilhou por Corinthians e Santos, onde foi tricampeão brasileiro. O Paysandu teve o atacante Zé Augusto como principal nome. Ele defendeu o clube entre 96 a 2013, conquistando ao todo 10 títulos com a equipe. Na Ponte Preta, a grande revelação foi Luiz Fabiano. Foram apenas 2 temporadas do atacante na equipe de Campinas. Além de ter sido ídolo no Sevilha e no São Paulo, Luiz Fabiano também foi o camisa 9 da seleção brasileira na Copa de 2010. A principal revelação da portuguesa foi o meia Zé Roberto. Além do sucesso que teve no futebol europeu, atuando especialmente pelo Bayern, o jogador também se destacou com a camisa da seleção brasileira, disputando as Copas do Mundo de 98 e 2006. Em 93, o clube do Remo revelou o atacante Alex Dias. Apesar de ter sido campeão brasileiro com o Cruzeiro e o São Paulo, foi no Goiás onde o jogador mais chamou a atenção, sendo vice-artilheiro do Brasileirão de 2004. No Santa Cruz, a grande revelação foi Rivaldo. Protagonista do título mundial em 2002, Rivaldo foi também um dos melhores jogadores da história do Barcelona. Seu principal momento na carreira foi em 99, quando foi eleito o melhor jogador do mundo. No Santos, o destaque foi o volante Marcos Assunção. Pelo Peixe, ele conquistou o torneio Rio-São Paulo de 97. Especialista em cobranças de falta, o jogador também teve boas passagens pela Roma, Real Betis e Palmeiras. O São Paulo teve como principal revelação o ponta Denilson, que defendeu o clube entre 94 a 98. Sua transferência para o Betis foi na época a mais cara da história do futebol. Além disso, Denilson também foi campeão mundial com o Brasil em 2002. A melhor revelação do Sport Recife foi Juninho Pernambucano. O jogador conquistou um título estadual e uma Copa do Nordeste, antes de brilhar com as camisas de Vasco e Lyon. Em 2006, Juninho também disputou sua única Copa do Mundo com a seleção brasileira. O atacante Edmundo foi uma das grandes revelações dos anos 90. Pelo Vasco, seu principal momento foi em 97, quando foi o craque artilheiro da conquista do Campeonato Brasileiro. Edmundo também teve grande passagem pelo Palmeiras e disputou a Copa do Mundo de 98 com o Brasil. Pelo Vila Nova, a principal revelação foi o atacante Rony. Com apenas 19 anos, o jogador foi campeão goiano e da Série C pela equipe. Em 99, foi convocado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para a disputa da Copa das Confederações com o Brasil. Outra grande revelação nos anos 90 foi o goleiro Dida. Aos 20 anos, ele foi titular no vice-campeonato brasileiro do Vitória em 93. Depois disso, Dida foi multicampeão com o Cruzeiro, o Corinthians e o Milan. O goleiro também participou de 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Então é isso, galera. Assistam também a outros vídeos aqui do canal. Um abraço e até a próxima!